dia, a graça e a paz bendita do nosso Senhor Jesus. Hoje, segundo domingo de maio, estamos comemorando o Dia das Mamães. E eu não podia deixar, não é, de parabenizar as mães dos meus alunos, a minha mamãe, todas as mamães do Brasil, as guerreiras de plantão. Que Deus derrame sobre a vida de vocês infinitas bênçãos, protegendo, né, guiando, dando força, né, que nunca falte o pão de cada dia aí na casa de vocês, tá bom, mamães? E hoje nós começamos aí mais uma historinha, né, sobre os heróis e heroínas da Bíblia. E hoje vamos conhecer mais um herói. Um verdadeiro herói, crianças, papais, mamães que estão ouvindo agora, não abandona na hora de dificuldade. Um verdadeiro herói, ele persevera até o fim. E esse é o caso de hoje do nosso herói de hoje. Hoje conheceremos um pouquinho sobre um grande herói que seguiu Jesus, foi fiel a ele, não abandonou o Senhor, nem negou o nome dele, né? Levou essa consequência, essa adoração, esse amor e essa fidelidade até a morte. Hoje nós conheceremos daqueles heróis que dá a sua vida, né, pelo nome do Senhor e por aqueles que precisam receber a salvação. Este é Estevão. Estevão foi fiel ao Senhor, não negando o nome dele até o fim, mesmo com as perseguições, né, mesmo com a opressão dos inimigos, ele não desistiu. Vamos lá ouvir a nossa história de coragem, de um homem dedicado ao Senhor e que morreu por ser um seguidor de Jesus. Infelizmente, crianças, a Igreja Livre, até mesmo aqui no Brasil, desconhece, né, sobre morte de cristãos que morrem por causa do nome de Jesus, por ser seguidor de Jesus. Infelizmente, isso acontece aí no mundo afora, tá bom, crianças? Nós somos uma igreja livre, mas existem muitos lugares por aí que não é. E muitos cristãos morrem porque recebem Jesus como seu Senhor e caminham junto com ele. A palavra de Deus não é só aqui na palavra de Deus que a gente vê relatos de cristãos que eram perseguidos e mortos por causa de Jesus, não é mesmo? O Senhor, inclusive, foi perseguido por homens da lei, judeus que não aceitaram ele, não cria que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E até hoje isso acontece. Nós somos perseguidos por causa de Jesus, porque eles não aceitam Jesus como Filho de Deus e também assim não aceitam cristão. A Bíblia nos conta, crianças, que Estevão era um homem cheio de poder, muito abençoado. Sim, ele fazia grandes maravilhas, grandes milagres. E isso chamou a atenção de judeus maus, sim, né, de fariseus. E assim ele começou a ser perseguido, porque esses homens não criam em Jesus, não aceitavam ele como Filho de Deus. E Estevão era muito cheio de poder, porque o Senhor usava ele grandemente, dava autoridade, dava poder a ele, e ele fazia grandes maravilhas, grandes obras, grandes milagres. E assim esses homens maus começaram a planejar o mal contra Estevão, porque não aceitavam. Os homens maus, crianças, discutiam com Estevão, tentando, né, provar que Jesus não era o Salvador. Tá? Mas como Estevão estava cheio do Espírito Santo, da sabedoria de Deus, ele ganhava todas as discussões, crianças. Sim, e mais pessoas acreditavam e aceitavam Jesus como Senhor. Então, um dia, esses judeus maus tramaram um plano terrível contra Estevão, né?
Eles pagaram algumas pessoas para mentir, dar falso testemunho contra Estevão e colocar o povo contra ele. Assim, o levaram diante do Conselho Superior, tipo o tribunal que nós conhecemos hoje, que tem um juiz, uma bancada ali que vai julgar o caso, né? Então, eles levaram ele a esse Conselho Superior, diante de um tribunal para ser julgado. E se ele não deixasse de seguir Jesus, ele iria ser morto, crianças, sim. Mas vocês pensam que Estevão desistiu? O que ele escolheu? Ele escolheu ser fiel ao Senhor até o fim. Ele não desistiu diante das ameaças de morte. Ele amava Jesus e não o negou. Estevão sabia que se ele permanecesse fiel até o fim, a sua morte seria apenas o começo, né? Porque ele viveria para sempre do lado de Jesus no reino dos céus. Lá no céu, crianças, não há dor, nem tristeza, as ruas são de ouro. É um lugar lindo e maravilhoso que nossos olhos não conseguem sequer imaginar. Então Estevão estava cheio de amor e do poder do Senhor. Era tão grande esse amor, esse poder, essa glória do Senhor nele, que o rosto dele brilhava diante daqueles fariseus ali, daqueles judeus maus, do conselho, que até parecia um anjo. Todas aquelas pessoas viram, todas elas viram. Estevão, crianças, falou de Jesus para aqueles fariseus na esperança de que eles se arrependessem, né? E também fossem salvos. Essa era a intenção de Estevão. Mesmo eles o maltratando, perseguindo, mentindo contra ele ainda assim, o desejo do coração deles, quando ele falava do Senhor, do reino de Deus, da salvação, era que aqueles homens maus se arrependessem dos seus maus caminhos, endireitassem, né, e recebessem Jesus, né. Então, mas naquela situação, aqueles homens tanto não creram como ficaram furiosos, rangendo os dentes de raiva. Então, decidiram apedrejá-lo até a morte, sim, né? Então ele foi julgado e condenado, porque o povo ali em volta, todos aqueles fariseus estavam furiosos, então ele foi condenado perante aquela corte, crianças, né? E assim, ao olhar para o céu, quando Estevão olha naquele momento daquela gritaria ali, aquela confusão no meio, aquele povo bravo, nervoso, irritado, ele olha para o céu e vê Jesus do lado de Deus, do lado do trono de Deus, em pé ali do lado. Então ele fala para aquele povo olhar e ver Jesus, mas eles estavam tão cheios de pecado que eles estavam cegos e eles não conseguiam ver a glória do Senhor, ver o Senhor como Estevão viam. Então aquele povo agarraram, né, Estevão, levaram ele para fora da cidade, para lá então ele ser apedrejado. E lá naquele momento, quando eles começam a tirar as pedras, Estevão olha para o céu e começa a orar, dizendo o seguinte, crianças. Então vou ler para vocês como Estevão orou naquele momento. Então ele olha para o céu e começa a orar: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois se ajoelhou, já muito ferido, crianças, né? E clamou bem forte: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Olha só como ele era semelhante a Jesus, crianças. Lembra de Jesus na cruz, que ele diz: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem, né? Assim, Jesus amou aqueles que o crucificou. E Estevão também tinha o mesmo sentimento de Jesus. Estevão preocupava, e naquele momento que ele estava muito ferido, quase à beira da morte, ele ainda se preocupava com aquelas pessoas que estavam apedrejando ele, e pede: Senhor, não os condene por causa deste pecado, né? E então morreu. Foi se encontrar com Jesus no céu. Olha só, crianças, que ato de coragem, de bravura, e até mesmo diante da morte, enquanto muitos entrariam em desespero,
desespero, né? Ali não teriam nem conseguiriam falar e ele ora, entrega o espírito dele, assim como Jesus o fez também na cruz, lá naquele dia, entregando o espírito ao Pai, e ora pelos aqueles pecadores que estavam, né, ali crucificando ele. Assim Estevão também ora por aqueles que estavam apedrejando ele, crianças. Que situação, né? Então Estevão, crianças, foi um verdadeiro herói. Ele não abandonou a fé em Jesus. Ele não rejeitou o nome de Jesus em nenhum momento. Ele não pulou fora do barco. Ele não, perna para quem tem. Porque nessas horas difíceis, são nos momentos mais difíceis que a gente realmente descobre quem é um amigo, quem é um cristão verdadeiro, quem é que tá ali, na alegria ou na tristeza junto com a gente. Então nós não devemos temer mal nenhum. Isso aconteceu com Estevão, criança, como aconteceu com alguns apóstolos, como acontece com irmãos no mundo afora, ainda acontece. Né? E todos os dias nós somos perseguidos. Às vezes na escola, por você ser cristão, você recebe uma crítica, né? Um bullying, né? Como diz nos dias de hoje. Mas persevere, mostre, seja manso, seja bom, né? Não os odeie. Ore por essas crianças que debocham de você. Ore por as crianças, né? Que aprenderam um caminho errado, né? Não os odeie, pelo contrário, orem por eles, né? O Senhor nos fala na palavra para a gente amar o nosso inimigo, orar, dar de comer e beber a ele, não é mesmo? É assim que um verdadeiro cristão se comporta. Jesus nos ama, mesmo sendo nós pecadores. Jesus amou aqueles que crucificou. Então nós devemos amar o pecador, não o pecado que eles cometem, mas nós devemos amar o pecador e rejeitar o pecado. Né? Ser instrumento, mostrar o caminho. A nossa vida, crianças, tem que ser compatível ao de Jesus, porque assim, quando nós falarmos deles, eles vão ver. Assim como Estevão brilhou ali o rosto, a face dele, né, como um anjo, né, refletindo a glória de Jesus, nós também temos que ser assim, tá? Então não tema, né? A gente sabe que a morte é algo ruim, que não agrada, a gente se entristece, não é mesmo? Mas Jesus nos promete que virá, né, pela segunda vez nos libertar da morte. E aquele que permanecer firme até o fim, né, aí então entrará o reino dos céus. Então não tema, crianças. Você quer ser um herói? Então fique firme até o fim. Não desista por causa da luta, das provações, do que está acontecendo no mundo. Entra no teu quarto, ora com a mamãe, com o papai aí, né? Clamando ao Senhor, orando por aqueles que sofrem, orando por aqueles que pecam, tá bom? Porque o papai se agrada, o Senhor se agrada quando a gente se preocupa com os pecadores, assim como Estevão, tá bom? Nós não devemos maltratá-los, né? Como se diz, condená-los, porque isso não cabe a nós, isso pertence ao Senhor. Nós devemos amar, orar por eles, porque um dia, né, nós também pecamos. E nós todos os dias cometemos certos pecados que o Senhor nos perdoa. Por isso o Senhor diz pra gente, né, meditar, analisar a nossa vida, o que estamos fazendo e abandonar os caminhos maus, endireitando as nossas veredas, porque o céu é maravilhoso, crianças, né? E não devemos temer. Sejamos nós também como Estevão, sejamos uns verdadeiros heróis amando os pecadores. E não o pecado, viu, criança? Nós não devemos ir a eles e cometer os mesmos erros. Nós devemos ir a eles como luz, né? Como reflexos, como a imagem do Senhor na vida deles. Levando esperança, levando a eles as coisas que eles precisam, necessidades. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Doem o que vocês puderem doar, né? Sejam gentis, sejam caridosos, amáveis com os pecadores, tá bom? Essa história é maravilhosa. Apesar de falar de morte, de perseguição aos cristãos, é uma história de perseverança, uma história de verdadeiro amor, porque o Senhor não desistiu de nós diante da morte, assim como Estevão também. Isso é um exemplo. Nós sabemos, conhecemos também aí e achamos que não acontece, mas aí na mídia tem histórias de cristãos que morreram, né, porque não negaram o nome do Senhor. E foi isso, crianças. Espero que vocês tenham entendido, né,
o princípio, o valor dessa história maravilhosa de hoje, da vida de Estevão, desse homem, esse herói, né, que não desistiu, né? É grande o amor daqueles que amam o seu próximo, assim como o Senhor. Então, isso que ele pede, né? Os mandamentos do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos amar mais. Porque é isso que o Senhor nos pede, para amarmos, tá bom, crianças? Então, tenham um feliz domingo com a mamãe de vocês aí, tá bom? E até a próxima EBD.